Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Creed 3, filme dirigido por Michael B. Jordan em sua estreia como realizador. Tô falando sobre todos os filmes da saga Rocky aqui no canal, já falei de Creed de 2015 e também de Creed 2 de 2018, vou deixar os links na descrição. É fato que esses dois longas anteriores passaram por desafios bem diferentes. O primeiro, no estabelecimento de um spin-off deixando Rocky Balboa como coadjuvante, e esse era um baita desafio que foi superado com sucesso, aliás. Já no segundo filme, a questão de conseguir desenvolver essa nova identidade da franquia a partir de Creed como protagonista, buscando por uma ponte também com Rocky 4. E para variar, Creed 3 também tem um grande diferencial que, para quem não sabe, o Sylvester Stallone atualmente está brigado com o produtor Irwin Winkler. Ele culpa o Irwin por conta das questões envolvendo o processo criativo da franquia, ele queria fazer Rocky 7, já colocou em xeque também o próprio spin-off sobre o Drago, o Ivan Drago, enfim, tá uma grande confusão, o Stallone não aparece em Creed 3, então mais um desafio. A partir de agora, estabelecer toda uma mitologia própria sem depender também, mesmo como coadjuvante, do Rocky Balboa. E pessoal, muitas pessoas no período de pré-produção acabaram desconfiando de Creed 3 justamente por isso, que a ausência do Stallone deveria ligar o sinal de alerta, afinal de contas, o Stallone seria a chave para a franquia Rocky como um todo. Um argumento que eu considero frágil, porque Rocky não é o protagonista de Creed, obviamente. Acredito que o Michael B. Jordan conseguiu tornar o seu personagem extremamente interessante, claro, buscando inicialmente essa vinculação toda na simbologia Rocky, mas agora caminhando por conta própria. E quando eu ouvi que o Jonathan Majors participaria de Creed 3, eu fiquei extremamente interessado porque ele vem conquistando um grande espaço e tem um potencial enorme para brilhar cada vez mais no cinema. Ano passado, Devotion tem o Jonathan Majors como grande destaque, e até mesmo filmes não tão bons, vide Homem-Formiga 3, acabam ganhando mais notoriedade e ponto de destaque também por conta do ator. Mas o meu problema com Creed 3 é a falta de um direcionamento um pouco mais firme dentre opções que precisariam ser tomadas. Por exemplo, você tem aqui uma tentativa de ruptura, e não é a primeira vez que na franquia Rocky existe isso, mas uma tentativa de ruptura com tudo que é construído a partir do boxe e a partir da noção de rivalidade. Existe um estilo próprio do Michael B. Jordan como realizador, a noção de espetáculo que ele cria, o uso do primeiríssimo plano e questões pessoais, especialmente relação passado-presente, entrando justamente na dinâmica do boxe. Só que esse espetáculo parece muito fechado para uma disputa local, para uma rivalidade menor, do que propriamente para uma rivalidade que vai mexer com todo mundo do boxe e com todo esse legado do próprio Adonis Creed. Então você tem até uma preocupação quanto a relações familiares, o Creed como pai, marido, o Creed como filho também. No meio disso tudo, a necessidade de precisar alternar o foco para o passado. E aí você vai aos poucos recebendo em doses homeopáticas algumas informações para que o roteiro tenha aquele peso constante de que cada revelação realmente interessa. Não funciona nesse sentido. Após um longo tempo na prisão, Damien, interpretado por Jonathan Majors, reaparece na academia de Creed, interpretado por Michael B. Jordan, pedindo uma chance para lutar e ter destaque no mundo do boxe. Sabendo que a idade pode barrar o seu sonho, Damien adota uma postura agressiva ao mostrar que realmente pretende se tornar campeão, da mesma forma em que histórias do passado dele e de Adonis começam a ganhar repercussão. Certo, vamos para o primeiro grande destaque de Creed 3, que é justamente a dinâmica de rivalidade a partir do potencial do Jonathan Majors. Um excelente ator, tem uma presença de tela muito forte, essa dinâmica do Damien de falar pouco funciona porque o Jonathan Majors se expressa muito bem. Eu não gosto da forma como o personagem foi escrito, eu penso que muitas vezes existem até concepções básicas sobre objetivos, sobre passado, mas eu gosto muito da presença dele realmente na rivalidade. Eu penso que o Damien, inclusive, entra na lista de ótimas adições na franquia Rocky, e eu vejo potencial para a aparição dele no futuro, recebendo muito mais atenção também. O que joga contra Creed 3 é que você precisa de muito boa vontade para conseguir entender a lógica de desenvolvimento do filme na noção em que uma pessoa que estava muito tempo presa agora precisa ter uma chance também, e não é qualquer chance, é uma chance já rumo ao estrelato. Aí depende
de como você vai perceber também a rivalidade, como eu disse, né? Se vai notar só na questão pessoal ou se vai colocar nessa dinâmica do mundo do esporte, do boxe, que é o grande problema. As explicações que o filme busca te oferecer, até para justificar isso, tem uma memória do primeiro Rocky, da chance que o Rocky recebe do Apollo Creed, mas é aquela justificativa do tipo, olha, já foi utilizado uma vez, então não vai fazer mal algum se a gente utilizar o mesmo argumento novamente. Eu sinto que Creed 3 é um filme que só consegue gerar interesse na grande luta justamente pela disputa envolvendo uma situação do passado que infelizmente o espectador só consegue descobrir na totalidade no terço final de rodagem. O modo como o Damon se consolida não só como lutador, mas como um grande boxeador é muito apressado. E não é novidade na franquia Rocky. A franquia Rocky já usa muitas montagens também para consolidar a passagem de tempo, grandes desafios. Mas do modo como foi feito aqui, é um desperdício total de potencial do Jonathan Majors. Faltam até mesmo segmentos que acabam lidando a curto prazo com a reputação que o Damon consegue no mundo do boxe. Então não vai mirar o realismo, não é só você colocar uma arena lotada, é mais que isso. Por isso que eu falo que a impressão real é que Creed 3 tem uma disputa local, uma disputa da cidade, a grande batalha de Los Angeles, mas que nunca consegue convencer ao elevar o patamar não só para o mercado nacional, mas para o mundo todo. De forma recorrente, o filme traz à tona conflitos familiares e pessoais de Creed, explorando então a relação dele com a sua esposa, filha e mãe. É uma tentativa clara de trazer elementos para que daqui a 20 anos, em uma futura entrada da franquia Rocky, elementos de Creed 3 sejam resgatados e referenciados. E eu até coloco a relação do Adonis com a sua filha como a adição mais original desse spin-off até agora. Mas é claro que para um pensamento de franquia, e Creed tem interesse nisso, não é à toa que o Michael B. Jordan vem conseguindo maior visibilidade e dirige inclusive esse longa-metragem, não faz falta só o Rocky, né? A explicação do porquê que o Rocky não aparece, mas também o que foi desenvolvido em Creed 2, porque o Rocky Balboa não tá, a menção é indireta. E o modo como o Drago é descartado em Creed 3 é inacreditável. Mais ou menos assim, olha, você já teve a sua chance, agora a gente precisa realmente dar chance para um novo desafio. E a relação do Damon com Adonis envolve uma série de simplificações que eu também tenho que ser muito honesto, eu não gostei, eu queria ter me conectado mais, do tipo, uma coisa do passado que não foi entregue, que era para ter sido descoberta anteriormente. Então existia um contato muito forte, uma ligação muito forte de uma hora para outra não existe mais e agora a gente precisa lidar com esse tempo perdido. Eu penso que a dinâmica de rivalidade funciona a nível pessoal mesmo que você descarte e isole os atalhos, como por exemplo, a drástica mudança de perfil, um objetivo que não é bem explicado ou que precisaria de uma informação que você só recebe lá nos 20 minutos finais. Eu gosto das montagens de treino. O Damon, como lutador, tem um perfil implacável que me interessa muito também a modo de que poderia tranquilamente se tornar o principal desafiante não só de Creed, dos 3 filmes, mas da franquia Rocky no geral. Mas fica no quase porque Creed 3 depende sempre do passado, depende sempre de fragmentos para justificativa. Por outro lado, o espetáculo no ringue oferecido pelo Michael B. Jordan é muito interessante mesmo, porque rompe com o que eu vou chamar de modelo Stallone do sofrimento seguido pela redenção. O Michael B. Jordan aposta muito em símbolos e ele quer colocar essa relação passado-presente como fundamental, seja pela grade, que representa a prisão, ou pelo primeiríssimo plano da leitura da expressão em que no olhar você está vendo não só o lutador, mas você está vendo tudo o que envolveu já essa relação prévia do Adonis com o Damon. E também eu tenho que mencionar que a equipe técnica de Creed 3 mudou bastante. Agora o Joseph Shirley, que era assistente do Ludwig Göransson em Creed e Creed 2, assina a trilha sonora. Confesso que eu prefiro as composições originais do Göransson. No entanto, tem um momento que é muito especial para Creed 3, que é quando você sente o pertencimento à franquia, onde existe uma referência clássica à sonoridade de rock no geral. Particularmente eu vou colocar Creed 3 no mesmo patamar do segundo filme. Em 2018, uma tentativa de ligação nostálgica a partir de Rocky 4. Agora em 2023, sem Rocky Balboa, precisando apenas consolidar novos personagens e o Creed no geral conduzindo a franquia, o interesse pela simbologia mirando o futuro.
Queria que o Jonathan Majors tivesse mais espaço não só para desenvolver um punhado de frases com objetivos um tanto quanto inconstantes. Para Creed 3, nota 6. Mas não tenha dúvida de que é uma franquia de sucesso, teremos outros filmes em breve e a presença do Stallone dependeria de um acordo dele com o Irwin Winkler, que se torna difícil também pelas entrevistas que o Stallone vem dando, da ideia de Rocky 7 completamente descartada e da falta justamente dessa intermediação da própria MGM, que era uma reclamação antiga também do Stallone. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!